Uma das coisas mais importantes para quem grava vídeo é você entender que palavras certas você usa no seu vídeo. Como? Quais são as palavras que eu tenho que me comunicar e eu vou falar diretamente com o meu prospecto, eu vou falar diretamente com o meu cliente. Eu vou te contar aqui como, qual é o caminho que a gente pode usar para encontrar as palavras-chave. Então fica aqui comigo que até o final desse vídeo você vai entender como que você vai fazer para descobrir essas palavras-chave. Vamos começar então? O seguinte, primeira coisa que você tem que pensar é olhar para quem você vai falar, né? Quem é essa pessoa que você vai falar? Claro, só que eu tenho que tentar trabalhar a minha perspectiva em relação a esse cliente. Como? Primeiro, eu amplio a minha consciência com vários dados que eu vou passar aqui para você, aumento a minha lente para poder olhar para essas pessoas das quais eu vou contar, das quais eu vou falar meu vídeo, meu prospecto, meu cliente, e eu vou ampliar a minha visão sobre elas. Como? Eu também me coloco no lugar delas. Além de eu olhar para elas de forma ampliada, eu me coloco no lugar dela, eu tento entender na perspectiva dela, né? Para a gente começar a descobrir palavras, porque as palavras são as pontes. A palavra é a ponte que através do vídeo você usa para você chamar a atenção daquela pessoa que precisa ouvir exatamente aquilo que você tem para dizer. Então, a gente precisa descobrir. Essas palavras precisam ser reveladas para nós. E elas só são reveladas quando eu me debruço em cima de um estudo. Isso que eu vou propor aqui para vocês. Então, vamos começar pelo seguinte. Eu começo pensando no meu prospecto. Eu começo a desenhar, primeira coisa, qual o serviço que eu estou prestando. Eu me debruço e analiso. Eu tenho vários serviços. Eu tenho vários produtos, eu começo a listar isso e identificar. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, uma personal organizer, ela dentro desse segmento, ela presta vários serviços. Ela organiza os cômodos da casa, ela organiza as contas, ela pode organizar a agenda, tem vários itens no serviço que ela presta. Então eu começo a pensar no meu serviço e começo a escrever esses serviços que eu presto. Uma vez que eu fiz isso, eu começo a pensar para quem eu estou prestando esse serviço. E eu começo a, de verdade, pensar que faixa etária, é homem, é mulher, são os dois. Eu começo a dar um recorte maior, né? Eu começo a pensar, é casado, é solteiro, é solteira, tem filhos, é empreendedora, a vida dessas pessoas é muito ocupada, não. Eu começo a ter esses dados básicos sobre essa pessoa que é o segmento para quem eu vou falar, para quem eu vou fazer os meus vídeos. Então, para eu encontrar as palavras-chave, eu tenho uma pergunta que você começa a fazer, então, depois que você recortou mais ou menos esses dados. O que o seu prospecto precisa? Eu começo a pensar, qual é a necessidade dele? O que ele precisa? No exemplo de uma consultoria, por exemplo, precisa de organização, precisa de um método para se organizar, ela precisa entender como organiza a agenda dela, ela precisa de uma vida mais prática, ela tem uma necessidade de uma vida mais leve, ela tem uma necessidade de estar com uma casa mais harmônica. Eu sempre penso no sentido de precisar e necessidade e começo a listar isso e eu vou ter várias palavras-chave já começam a aparecer. Eu já sei que ela precisa ter uma vida mais leve, eu já sei que ela quer uma vida mais prática, eu já sei que ela precisa de um método para se organizar, que ela tem necessidade de uma casa mais arrumada, mais organizada. Já tem as minhas palavras-chave. E aí eu vou para o segundo item, que eu vou pensar no desejo. Desejo dela é diferente da necessidade. Eles podem ter muita convergência, mas podem surgir novas palavras quando eu faço essa pergunta. Qual é o desejo do meu prospecto? O que ele quer? Porque eu vou encontrar talvez algumas palavras mais ligadas ao emocional dele. Então, ela deseja uma casa arrumada porque ela quer se sentir confortável. Então, ela quer se sentir, ela tem desejo de se sentir confortável, ela quer se sentir mais tranquila, né? Ela tem vontade de ficar em casa, ela quer ter aconchego, né? Ela quer ter descomplicações, né? Se eu estou falando de um outro serviço, vou dar um exemplo aqui vou pegar a terapia floral, um serviço que eu presto de terapia floral. Você vai começar a pensar nessa pessoa que usa esse serviço da terapia floral, pensar assim, qual é a necessidade dela? O que será que ela quer? Ela quer ter uma vida mais em equilíbrio, ela quer encontrar bem-estar, ela quer algo mais natural para sentir um conforto emocional.
vão surgindo palavras, vocês percebem? As novas palavras. E eu vou começar a entender que eu posso falar com essa pessoa, por exemplo, que quer aconchego. Eu posso começar meu vídeo falando assim, olha, você quer mais aconchego na sua casa, tem uma casa mais arrumada? Fica aqui comigo que eu vou te dar 2 dicas importantes. Você percebe que eu usei palavras que têm tudo a ver com esta pessoa. Uma coisa muito importante de falar é o seguinte, a gente fala em vídeo sempre para um nicho, para um grupo recortado. Quando a gente quer falar para todo mundo no vídeo, a gente acaba não falando para ninguém. Então por isso que eu comecei aqui falando, recorta o serviço que você presta, escolhe para quem você está falando, desenha primeiro essa pessoa e aí, porque você vai usar as palavras certas para ela e para aquele serviço específico que você está trabalhando. Então eu vou para uma segunda pergunta, um terceiro item, desculpa, que é dor, incômodo. Vamos começar a pensar, se eu estou pensando nesse serviço de personal organizer, de organização, se eu estou pensando no serviço de terapia floral, eu preciso começar a pensar, tá, que dor, que incômodos tem essa pessoa? A pessoa que quer se organizar, ela tem alguns incômodos. Ela às vezes se sente, não se sente prática, né? Ela se sente assim, ela não gosta de repente perceber que está tudo desorganizado. Ela vai procurar um item e não acha. Aí ela se sente desorganizada, ela se sente inútil. Vão começar a aparecer vários incômodos. Essa coisa de, começam, eu não sou prática. Começam a vir determinadas crenças, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Através desse estudo da dor, dos incômodos, eu também tenho palavras-chave. Se eu sei que tem, eu não quero, eu me sinto, eu sinto que sou prática, eu sinto que está me incomodando eu não encontrar as coisas na minha casa. Eu posso começar a falar com ela dessa forma. Eu posso começar a falar com essa pessoa assim, olha, se você não está encontrando muitas coisas na sua casa, fica aqui que eu vou te dar uma dica fácil para você, um método para você te ajudar a encontrar as coisas certas, a organizar a tua casa. Por exemplo, né? Tem inúmeros exemplos. Mas eu começo a fazer um vídeo com um discurso, com frases, com sentenças que eu vou falar diretamente para essa pessoa, diretamente para aquilo que ela precisa. Por exemplo, eu sou na terapia floral, tem um incômodo que é ela às vezes se sente cansada, você já descobriu que no incômodo que ela está muito ansiosa, por isso ela toma floral. Uma da dor dela é que ela tem muita ansiedade, então você já pode falar com ela de alguma maneira, falar assim, olha, 2 dicas para você acalmar, trazer mais tranquilidade para sua vida e reduzir a ansiedade. Porque você vai conectar com os sentimentos que você descobriu e com os incômodos. E eu começo a partir disso, criar sentenças. Para a gente criar sentenças, a gente precisa fazer esse estudo para encontrar essas palavras. O último item é você começar a identificar quais são as crenças que estão limitando essa pessoa que você está falando. Desse serviço, desses incômodos que você está levantando, qual é a crença dessa pessoa? Eu posso descobrir que ela tem uma crença, por exemplo, essa do personal organizer, que ela se sente inútil. Eu não consigo organizar as coisas, eu me sinto inútil. Eu tenho uma sensação de, às vezes, impotência. Né? Ela tem uma falsa crença, uma crença que limita. Né? Você começa a entender que essas crenças, assim, que ela comprando às vezes mais coisas, ela está fazendo economia, então ela acumula mais coisas. Ela tem uma crença de que ela vai comprar mais coisas, acumular, porque talvez vá faltar. Você entende essas crenças e também você começa a encontrar palavras e formas de falar com ela. Eu posso falar com essa pessoa que, assim, olha, você talvez pense que você precise de muitas coisas, mas eu vou te contar que você precisa de menos coisas do que você pensa. Opa! Você já começa um vídeo com palavras certas, com uma sentença que vai conectar a pessoa com quem você quer falar. Então, esse estudo, essa conexão de encontrar as palavras certas é super importante para você gravar seus vídeos, se conectar diretamente com as pessoas. Eu espero que tenha ajudado vocês com esses 4 passos para você encontrar aqui as palavras certas e que você faça muitos vídeos, fale diretamente com as pessoas para que elas possam ter acesso àquilo que você tem para dizer. Beijo, gente!